Bom, pessoal, continuando a leitura, página 87, Mundo Antigo, Economia e Sociedade. Os imperadores que seguiam Augusto, principalmente Antoninus, século II, estimularam pessoalmente a construção de cidades sofisticadas com edifícios públicos, serviço de água e esgoto, etc. Surgiram inúmeras oficinas manufatureiras em todo o império e o comércio foi intensificado principalmente no interior de cada província. Na Itália, o Arrentio e, mais tarde, na Gália, as oficinas de cerâmica sigillata conheceram a produção em série. A metalurgia, a indústria do vidro e dos tijolos, dos têxteis, do sabão e dos perfumes são outras manufaturas que floresceram nesta época. O trabalho nas pedreiras foi intensificado a fim de fornecer as pedras e o mármore e as construções, e as minas produziram mais do que nunca. Assim descreve Hélio Aristides, século II depois de Cristo, o estado de bem-estar desfrutado durante o período dos Antoninos. Todo mundo parece estar em festa. As pessoas perderam seu velho pecto sombrio e grave para entregar-se com absoluta liberdade aos gozos e às alegrias da vida. Todas as cidades renunciaram às suas velhas rivalidades, ao contrário, estão animadas por mesma emulação. Apresenta-se com mais belas e mais prazendeiras. Por todos os lados vê-se ginásios, fontes, propileus, templos, oficinas e escolas. Citado por Bernardi. Página 41, 42. De fato, a unidade política, social e econômica seguida durante o século II depois de Cristo possibilitou a promulgação em 212 DC da Constituição Antoniniana, que estendia a cidadania romana para todos os habitantes do Império. Se tomarmos o Império como um todo, observaremos que o que ocorreu foi uma descentralização das atividades econômicas com relação à Península Itálica. Ali, tanto a manufatura quanto o grande comércio entravam em declínio, já que não era mais necessário expor muitos produtos que as províncias passaram a fabricar. Paralelamente a esta descentralização econômica, constatou-se a provincialização de poder como forma de integração das diversas regiões do Império. Os imperadores que se seguiram a Augusto vieram inicialmente do território italiano e mais tarde as províncias mais afastadas, como a Espanha. Apesar do grande desenvolvimento da manufatura e do comércio, o trabalho na terra continuou sendo a principal atividade econômica em todo o Império. A camada urbana, cuja fonte de riqueza era o comércio ou a indústria, como a República continuava investindo sua fortuna na aquisição de terras, a inversão de capitais em terra correspondia a um instinto profundo do homem antigo, constituía uma condição insubstituível de prestígio social e pessoal. A Bernardi, página 45 a 46. Este mesmo autor assinala que o capital destinado à atividade comercial e ao empréstimo destinava 1% dos capitais investidos em terra. Os negociantes eram mal vistos e considerados inferiores se dedicassem exclusivamente a esse tipo de atividade. A descentralização da manufatura e a maior limitação do comércio das províncias representaram, entre outras coisas, o empecilho ao desenvolvimento mais profundo dessa atividade. De acordo com P. Anderson, a expansão quantitativa marcada pelo número de cidades de tamanho médio e maior que vieram à luz no decurso dos 2 primeiros séculos do Império não se fez acompanhar de uma modificação qualitativa na estrutura do conjunto da produção no interior da cidade. Nem a indústria nem o comércio puderam jamais ultrapassar os limites estritos lançados pela economia antiga no seu conjunto, tanto no domínio da acumulação do capital como da experiência, a regionalização das manufaturas. Em virtude do custo de transporte, compunha-se toda a centralização industrial, bem como o desenvolvimento da divisão do trabalho mais arrojada nas manufaturas. Página 87, 88. Por outro lado, o campo
não acompanhou a vitalidade econômica observada nas cidades. O tipo ideal de propriedade continuou sendo, pelo menos durante o século I depois de Cristo, vilhae médias de produção mista de trabalhadores escravos. Esta propriedade, segundo o Manual Agrícola de Columela de Rústica, século I depois de Cristo, deveria ser trabalhadas em um sistema intensivo de produção. Os setores deviam ser cuidadosamente integrados, de sorte que as atividades de cada um contribuíssem ao máximo para o funcionamento da vila como um todo. Esse tipo científico de exploração agrícola exigia uma habilidade de orientação de força de trabalho e do cronograma de várias operações. O encarregado de supervisionar essas atividades, o vinícolos, devia estabelecer equipes de escravos e proporcionar-lhes treinamento adequado. Estas equipes em geral compunham-se de aproximadamente 10 escravos, de sorte que o controle do trabalho fosse fácil e o rendimento mais visível. Ainda que esse tipo ideal de exploração da terra tenha sido constatado durante o século I depois de Cristo e mesmo anteriormente à Península Itálica, em províncias do Ocidente, a tendência do arrendamento de lotes de terra a colonos, já presente em fins da República, fazia sentir-se cada vez mais. Plínio, o jovem, grande proprietário de terras que nos deixou muitas cartas no período de passagem entre o século I e II, revela-nos que arrendava suas terras primeiro a parceiros, depois aos colonos obrigados ao pagamento do aluguel em dinheiro. O arrendamento de grandes extensões de terras foi em prática comum principalmente nos grandes domínios imperiais e nas propriedades do Estado. Alugava-se a alguns indivíduos que, por sua vez, subarrendavam aos camponeses que iam explorar diretamente a terra. À medida que a falta de escravos crescia, isto, como veremos adiante, deu-se principalmente a partir do século III depois de Cristo, e esta tendência ao arrendamento acentuava. Houve um momento em que o sistema de exploração predominante consistia em uma vila média trabalhada por escravos e mais diretamente controlada pelo proprietário, localizada no centro da cidade, rodeada por lotes arrendados. Por fim, no século III foi dado um novo passo no sentido de transformar um pouco do trabalho livre que restara ao campo em servidão. Leis suscetíveis tornaram o pequeno arrendatário preso à sua terra, de modo a facilitar a cobrança de impostos. Se, a partir do século II, constatava-se o apogeu do sistema escravista e do tráfico, nos 2 primeiros séculos da nossa era, percebe-se, de início, uma estabilidade, em seguida um lento e gradual declínio da escravidão. A condição do escravo no Império quase não se alterou em relação ao período republicano. Isto quer dizer que sua situação concreta continuava dependendo do seu dono, ou do tipo de trabalho que realizava. Se no campo ou na cidade, a alteração mais importante com relação à escravidão deu-se no nível de evolução do tráfico como um todo. A obtenção de grandes quantidades de escravos necessários para o trabalho agrícola e outros estava sujeita desde o começo à realização de guerras e à conquista de territórios novos. O fechamento e estabilidade das fronteiras perseguidos e levados ao cabo por Augusto e pelos imperadores seguintes acabaram por privar o império de seus reservatórios de mão de obra. Por outro lado, a repressão das ações de pirataria ocasionalmente poderia proporcionar escravos também ajudou na queda da oferta da mão de obra escrava. Com o resultado disso, verificou-se uma forte elevação no preço dos escravos durante o século I e o II depois de Cristo. Paralelamente à reprodução dos escravos dava-se com certa dificuldade. Afora a falta de interesse dos proprietários nesse sentido, é conhecido o desequilíbrio de sexo entre os escravos, existindo muito mais homens que mulheres. Soma-se isto ao fato de que os escravos rurais viverem frequentemente presos a ergástula e o casamento serem praticamente inexistente. Por outro lado, o crescimento da população livre é insuficiente para suprir a deficiência do fornecimento de escravos. Apesar dos métodos científicos, entre aspas, de exploração de terra, pregados por Catão, Columela e outros,
do aproveitamento máximo da mão de obra nas diferentes atividades agrícolas de uma propriedade e de todas as vantagens do sistema intensivo de produção, o aumento efetivo da produtividade só podia ser atingido com o aumento quantitativo da mão de obra. A dinâmica desse sistema de trabalho escravo fundamenta-se muito mais na captura da mão de obra e na expansão do território conquistado do que na própria exploração da terra ou na acumulação de capitais. É neste quadro que se pode situar concretamente a lentidão do progresso tecnológico verificado na antiguidade. Não que as invenções não tenham existido, o que de fato ocorreu foi que elas não foram amplamente aproveitadas. Com efeito, as invenções realizadas no campo de produção agrícola durante o Império foram importantíssimas. Como bem lembra P. Anderson, basta citar a roda hidráulica e a ceifadeira mecânica inventada durante a época de Augusto que tiveram expansão mínima no Império. Como explicar isso? Se por um lado o escravo desapropriado de seu trabalho não tinha estímulo pessoal algum para aumentar a produtividade, evidentemente, com exceção daquelas que podiam pensar na manumissão, por outro, iniciativa também não poderia partir do pequeno camponês livre, absorto no esforço cotidiano da sobrevivência. A inovação tecnológica só podia partir dos grandes proprietários, o único que talvez tivesse interesse no aumento da produtividade. Mas onde a propriedade da terra em si é fonte de dignidade e prestígio, também propriedade não é motivo nesse sentido. Citado por P. Anderson, as invenções de indivíduos isolados podem permanecer no limbo durante séculos à espera do aparecimento de relações sociais capazes de as explorar no seio de uma tecnologia integrada. Deve ser ressaltado também que a unidade política entre as províncias camuflava divergências enormes, não só do ponto de vista cultural, também econômico e social. A diferença entre a parte ocidental do Império escravista até as últimas consequências e a oriental, onde o poder romano tinha se sobreposto a milênios de tradição, adquiriram cada vez mais nitidez. O comércio e a manufatura, como vimos, desenvolveram somente até certo ponto. Não conseguimos inverter a posição de predominância com relação à agricultura. E finalmente as cidades, apesar de todo o seu brilho e desenvolvimento, não conseguiram alcançar sua autonomia sobre o campo. Continuavam sendo prolongamentos do mundo agrícola e centro de decisões referentes à terra. Estes são os fatores que levaram o Império à crise do século III, durante todo o século até as reformas de Diocleciano, iniciadas em 284. O Império sofreu uma grave crise que se manifestou em todos os seus níveis, provocando lesões irreversíveis em sua estrutura. Os conflitos fronteiriços com os povos bárbaros intensificaram-se até o ponto de a própria Roma sentir-se obrigada a construir novas muralhas. A desvalorização monetária atingiu o auge. O vazio do poder concretizou-se na sucessão violenta de imperadores militares que não conseguiram manter sua autoridade. O sistema de impostos desintegrou-se, trazendo seríssimas consequências para os cofres públicos. Que vinham minguando desde quando começara. Ao faltar as injeções de recursos provenientes dos tesouros obtidos nas conquistas, o campo foi abalado por revoltas camponesas. Além da falta de mão de obra, que já analisamos, e finalmente, a partir das crises, verificou-se em todo o Império uma tendência de ruralização, autossuficiência e domínio como forma de sobrevivência. A partir das reformas fiscais de Diocleciano e dos imperadores posteriores, esta última tendência adquire maior vigor, pois a aristocracia provinciais passaram a recusar sua participação nos respectivos governos locais, como forma de fugir aos enormes impostos e encargos que esta exigia. Ademais, a volta da conscrição, também adotada a partir de Diocleciano, não levava em conta absolutamente a falta de braços no campo. A reivindicação das províncias e, consequentemente, o aumento da administração imperial aumentaram enormemente os gastos dos tesouros públicos, acarretando a elevação permanente dos impostos, gerando insatisfação por toda parte. Os problemas relativos ao fisco tiveram grande peso na decadência do Império do século III a 4 d.C., com efeito, a política de impostos visava substituir os recursos provenientes do exterior.
tão importantes para o funcionamento da estrutura imperial, pois uma vez já não se realizava conquista, apelava-se para a taxação da produção agrícola. Mas, de modo em geral, o grande proprietário tinha sempre recursos para subornar funcionários imperiais e fugir dos impostos, enquanto esses recaíam com força sobre o pequeno arrendatário. Frequentemente o senhor de terras recolhia impostos e seus colonos sonegavam o seu próprio, de modo que, por mais medidas que os imperadores tomassem, os cofres públicos continuavam carentes de recursos necessários para fazer funcionar a eficácia a enorme máquina administrativa imperial. As reformas realizadas por Diocleciano e os imperadores seguintes, embora tivessem conseguido prolongar por mais de 2 séculos a vida do império, alterava-se a fisionomia, transformando naquilo que Engels tão bem expressou na conhecida obra Origem da Família e da Propriedade do Estado. O Estado romano tinha se tornado uma máquina imensa e complicada destinada exclusivamente à exploração dos súditos, impostos, prestações pessoais. Ao Estado, os encargos de todas as espécies mergulhavam na massa do povo numa pobreza cada vez mais aguda. As extorsões dos governadores e dos fiscais dos soldados reforçavam-se à opressão, tornando-se insuportável. Essa era a situação a que o Estado romano havia levado ao mundo. No interior, o direito baseado na manutenção da ordem, e o exterior baseado na proteção contra os bárbaros. Mas a ordem deles era pior do que a desordem, e os bárbaros contra os quais os cidadãos estavam a ser protegidos eram esperados como salvadores. Assim, é importante notar que as famosas invasões bárbaras no fim do século I e no fim do século IV e início do século V depois de Cristo nada mais fizeram do que dar um golpe de misericórdia a um organismo tomado por contradições insuperáveis. Observa-se igualmente que a parte do império que sucumbiu às invasões bárbaras foi o Ocidente, a Itália e as províncias ocidentais, a Gália, Espanha, Bretanha e a Germânia. Ora, o Ocidente representava a porção do império que, em época anterior à dominação romana, não havia conhecido um desenvolvimento relevante com as províncias orientais. Exatamente a Gália e a Espanha tinham recebido com toda a intensidade a estrutura econômica e social desenvolvida na Península Itálica. No Ocidente, o modo de produção fundamentado na escravidão tinha vivido ao máximo suas possibilidades e contradições, e ali mesmo foi destruído. Conclusão. Vimos que não obstante o brilho alcançados pela vida urbana no mundo grego-romano, sua estrutura socioeconômica não deixou jamais de ser eminentemente agrária. A agricultura e o pastoreio constituíam sempre as principais atividades econômicas, determinando o destino da maioria da população. Desde os tempos homéricos, passando pelo período helenístico até o final do Império Romano, a propriedade da terra permaneceu com a condição básica para que o cidadão gozasse de poder e prestígio. Ainda que a atividade própria da cidade, como o comércio e a manufatura, tivesse se desenvolvido consideravelmente, nunca conseguiu impor-se como forma produtiva do peso da economia como um todo. Sua tendência no campo nunca foi superada. A cidade era muito mais um centro de consumo do que propriamente de produção. A moeda que tanta utilização teve na antiguidade funcionava simplesmente como um instrumento de troca, sem jamais ser um elemento de produção do capital. A acumulação das riquezas realizava-se de modo mais simples. Segundo Finlay, a forte tendência para adquirir riqueza não se traduzia numa tendência para criar capital. Dito de outro modo, a mentalidade dominante era aquisitiva, mas não produtiva. Por outro lado, aceitava-se comumente que a cidade, no mundo grego-romano, foi um quadro em que todas as civilizações antigas se desenvolveu. Ora, é preciso compreender que no decorrer da antiguidade clássica, ela foi o prolongamento do campo. Nela, pequenos e grandes proprietários tomavam as decisões, e os que tinham direito de pleitear uma propriedade faziam aí as suas reivindicações. Este era o caráter peculiar da cidade antiga. As atividades
propriamente urbanas, comércio e manufatura, não interferiam nessa característica fundamental. Evidentemente, como vimos, existia na antiguidade cidades fundadas com a finalidade de estabelecer contatos comerciais em diferentes regiões, mas estes eram casos especiais. É de Marx a célebre frase: a história antiga clássica é a história das cidades, porém as cidades baseadas sobre a propriedade da terra e na agricultura, formação das classes pré-capitalistas. Outro traço fundamental da sociedade antiga em grande medida, através da qual ela se define, é a escravidão. O escravo era na antiguidade instrumento animado da produção. Como tal, ele não é parte integrante da sociedade dos homens. Ele está fora do quadro da cidade. Nesse sentido, ainda que a compreensão da oposição entre escravo e cidadão seja essencial para a caracterização da sociedade antiga, ela não aparece como oposição principal. Isso é passível de interpretação, porque tem abrindo um adendo aí, se eu não me engano, do History Channel, tem um documentário que fala sobre a escravidão em Roma, e pelo menos em Roma, pelo que aquele documentário fala, ele fala que existe uma certa relação sentimental em algumas famílias com alguns escravos. Então havia uma relação emocional, uma relação familiar entre os escravos. Em algumas ocasiões, escravos eram enterrados com honra e glória. Alguns filhos de escravos eram aceitos como se fossem filhos mesmo. Havia algumas relações entre os donos de escravos, né? Alguns donos de escravos se apaixonaram por escravas e houve alguns afetos, né? Existem alguns túmulos em Roma que você vê que existe uma certa homenagem ao escravo, né? Então havia uma certa, indiretamente, uma ligação. Nesse sentido, ainda que a compreensão da oposição entre escravo e cidadão seja essencial para a caracterização da sociedade antiga, ela não aparece como oposição principal. As lutas sociais na antiguidade davam-se entre cidadãos proprietários e não proprietários. As revoltas de escravo eram sempre produto de explosão desesperadas contra a condição precária de vida, e que estavam submetidas a tentativas de modificação da estrutura da sociedade, como ressalta Verdante. Em outro plano, que é a oposição entre cidadão e escravo, desempenhou um papel decisivo. A resistência dos escravos, no seu conjunto, como grupo social, ante seus senhores, manifestou o nível das forças produtivas. Neste plano, a oposição entre escravos e proprietários resistirá. Como generalização do emprego da mão de obra serviu ao caráter de contradição fundamental para o sistema de produção escravista. Com efeito, nesse sistema em que o progresso técnico encontra-se no conjunto bloqueado ou pelo menos fortemente freado, a extensão da escravidão aparece como o único meio de desenvolver as forças produtivas, mas, ao mesmo tempo, a oposição dos escravos e seus senhores, a sua resistência, a sua inevitável má vontade na execução das tarefas fixadas contrarrestam esse progresso, e pondo o ponto de vista do rendimento limite cada vez mais estreito, enquanto no plano da quantidade das forças produtivas multiplicação do número de escravos não pode prosseguir indefinidamente sem pôr-lhe em perigo o equilíbrio do sistema social. Igualmente, pode concluir que a partir de um determinado estágio, a oposição entre escravos e aqueles que os utilizam torna-se contradição fundamental do sistema, mesmo que ela não apareça como contradição principal. Página 28 a 29. Finalmente, deve ser lembrado que a escravidão existiu sempre no mundo grego-romano. Não foi com a mesma intensidade e abrangência em todos os locais e épocas, mas ainda coexistiu sempre lado a lado com as outras formas de trabalho compulsório e livre. Na antiguidade existiram várias categorias de trabalhadores em situações entre a escravidão e a liberdade, como os próprios libertos ou zilotas e outros que mencionamos no texto. Se a escravidão e sua contínua expansão foi responsável, em última instância,
pela ruína do mundo clássico, provocado pelas contradições inerentes ao funcionamento, sua existência, mesmo como forma dominante, não impediu e não extinguiu por completo o trabalho livre.